3 passos para você vencer o pecado. Comece a colocar em prática isso. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Luiz Carlos de Oliveira e você está no canal Viver em Cristo. Amém, queridos? Queridos, 3 passos para vencer o pecado. Então, amados, vamos falar sobre a arte do pecado, se digamos assim, poderia ser. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Antes de sabermos os 3 passos para vencermos o pecado, devemos primeiro descobrirmos onde originou o pecado. O pecado, como você deve saber, se originou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cederam à tentação da serpente e pecaram comendo do fruto que o Deus disse que não era para comer. Vem aqui. Quer um pedaço? Pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir. Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva! Você... Você deve saber, se originou do Jardim do Éden, quando Adão e Eva cederam à tentação da serpente e pecaram comendo do fruto que o Deus disse que não era para comer. E a partir deste pecado deles, todos nós, a descendência de Adão, passamos a pecar. Olha o que diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O primeiro homicídio apontado na Bíblia nos ensina que o mal está no homem, mas ele pode vencê-lo. O mal está em nós, mas nós decidimos se vamos fazer ou não, se vamos cometer ou não. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E o primeiro homicídio está citado lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 7. Mas aqui você vai ver uma conversa de Deus demonstrando que o mal estava dentro de Caim, mas ele podia dominá-lo. Olha o que diz
no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado está à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Veja que Deus não fala para quem tu pode dominar, ele fala, não, tu deves, tu tem que dominar. Tu não tem que ceder ao pecado. Daí o teu coração vai fluir, vai se alegrar, o semblante vai se abrir, vai subir. Caim estava com o semblante fechado, estava com inveja, com ciúme, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão, mas não aceitou a oferta dele. E ele ficou com ciúme. E Deus vem e exorta ele, fala com ele antes dele decidir fazer o que ele está fazendo. Deus avisa ele, olha, o pecado está à porta. O pecado jaz à porta aí, ó. Mas tu pode dominar. Tu tem o poder para dominar o pecado dentro de ti. É isso que Deus está falando e tu deve dominar. Tu não tem que ceder às tentações do pecado. Mas tu tem que dominar o desejo da sua carne. Tem que dominar. Vamos lá então? Primeiro passo. Como que nós vamos vencer o pecado? Nos tornando filhos de Deus, aceitando verdadeiramente Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E por que isso é importante, que nós sejamos filhos de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Veja, amados, se conseguirmos nos manter puros, imaculados, ou seja, fugindo do pecado, o diabo não pode nos tocar. Pois antes nós éramos suas marionetes. Antes nós andávamos nas suas mãos, fazíamos a sua vontade. Ele nos dominava. Mas hoje não, hoje Jesus nos resgatou da escravidão do pecado. Olha o que fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, nós éramos do pecado, nós praticávamos o pecado, mas Jesus nos libertou deste pecado. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus é necessário darmos o próximo passo. E qual que é o próximo passo, pastor? Vamos para o segundo passo, passo 2, ou segundo passo. Conhecermos a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao conhecermos a verdade, seremos libertos. Mas libertos do quê? Do pecado, queridos. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, para nós podermos nos libertar dessa escravidão, nós devemos sim aceitar Jesus, nós devemos sim conhecer Jesus Cristo, conhecer a verdade, porque Jesus é a verdade. 3 vem nos ensinar que é a verdade: Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Se nós pegarmos o capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6, o que diz a palavra de Deus? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, a primeira verdade, Jesus Cristo. Devemos conhecer Jesus Cristo. Mas como que nós vamos conhecer Jesus Cristo se nós não temos o costume de ler a Bíblia? Então vamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia também é verdade.
João 17:17, na oração sacerdotal, o qual Jesus estava fazendo para a sua igreja, ele fez essa oração e ele disse: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus Cristo nos disse isso, que a palavra de Deus é a verdade. Então, amados, a palavra de Deus vai nos ensinar a conhecer Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo, nós seremos libertos. Mas para nós sermos libertos, tem que ter alguém que venha nos convencer do pecado, que venha nos ensinar o pecado. Aí que entra a terceira parte da verdade, o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, o qual Jesus nos enviou do Pai para nós. O Espírito Santo é a terceira verdade que a Bíblia nos ensina. Porque ele dá testemunho de nós. Olha o que diz lá no capítulo 5, versículo 7 da primeira epístola ao João. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, como eu havia falado, os três são um. Lembra-se o que diz em João 14, 23? Mas antes do 23 eu quero ler o 16 e o 17, que diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então presta atenção. E conhecereis a verdade vos libertará. É o segundo passo. Conhecer a verdade. O primeiro passo é se tornar filho de Deus. Mas como você vai ser filho de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Mas como que você vai ser crendo em Jesus Cristo? Conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade, você vai estar conhecendo Jesus Cristo, porque ele é verdade. Mas como que você vai conhecer Jesus Cristo? Através da palavra de Deus, porque a palavra também é verdade, como nós aprendemos. E 3, o Espírito da verdade vai nos convencer a verdade. O Espírito vai nos convencer da verdade, o Espírito Santo de Deus. Ele nos convence da verdade. A palavra de Deus diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele está nos convencendo do pecado, ele está nos convencendo da verdade. Ele está sendo a verdade na nossa vida, está nos libertando. Ele fala isso no capítulo 16, no versículo 8. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 23, no capítulo 14, versículo 23, Jesus Cristo disse: todo aquele que me ama, guarda as minhas palavras e será amado do meu Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Aqui tu encontras 3 palavras num só versículo. Todo aquele que me ama, quem falou isso? Jesus Cristo, a primeira verdade. Guarda minhas palavras. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. A segunda verdade é a palavra de Cristo. E viremos para ele e faremos nele morada. Será amado do meu Pai e viremos para ele e faremos nele morada. Terceira verdade, Deus Pai e Deus Filho vai habitar em nós através do Espírito Santo. Daí ele tem poder para nos convencer, queridos. Amém? E lembra-se que Jesus Cristo é a palavra, porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus nos ensina: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Terceiro passo, obedecer à vontade de Deus e lutar contra as tentações do diabo. Terceiro passo, obedecer à vontade de Deus e lutar contra as tentações do diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, é obedecer à vontade de Deus. Lutar contra as tentações malignas. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Terceiro passo para você conseguir se libertar do pecado. Terceiro passo para você vencer o pecado é você fazer isso.
Se nós não nos sujeitarmos a Deus, sujeitar, irmãos, é obedecer, é estar em obediência às ordens, porque a desobediência precede ao pecado e, por sua vez, o pecado à morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos 5, 19, a palavra de Deus diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Ou seja, Jesus Cristo ele veio para nos justificar, para nos libertar, para nos dar a oportunidade da vida eterna. Jesus Cristo veio para que você tivéssemos vida em nós mesmos. Vamos repetir então qual que é o primeiro passo para nós conseguirmos vencer o pecado. Sabemos que o pecado nos traz a morte. Primeiro passo, nos tornando filhos de Deus. Volto a repetir, nos tornando filhos de Deus. E como que nós vamos nos tornar filhos de Deus? Aceitando a Jesus. Segundo passo, conhecendo a verdade. E como que nós vamos conhecer a verdade? Examinando as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus. E terceiro passo, obedecendo a Deus e resistindo ao diabo, às tentações do diabo. Amém, queridos? 3 passos para você vencer o pecado. Comece a colocar em prática isso. Amém? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal e acionar o sininho. Toda semana nós estamos postando vídeo. Por enquanto, uma vez por semana. Mas nós temos um projeto de postar todos os dias vídeo. Então nos ajude, nos abençoe com o seu like, nos abençoe com a sua inscrição. Amém, amados? Fiquem na paz e que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu. E eis que estou convosco todos os dias.